Hoje, em 9 minutos, uma conversa a respeito de comportamento e de orientação sexual. E para isso a gente vai se valer de um trabalho desenvolvido pelo mestre em educação Elias Mugrabi, aí a propósito de um trabalho anterior, colado, de uma certa maneira, inspirado por uma pesquisa desenvolvida pela Unesco a respeito da relação do estudante, no caso do estudante capixaba, com a questão da homoafetividade. Elias, a pesquisa da Unesco, realizada, segundo dados, inclusive informados por você em 13 capitais do Brasil, né? Evidenciou que o Espírito Santo, Vitória do Espírito Santo, apresentava o mais alto índice de homofobia nas escolas pela intolerância ou pela reação do estudante capixaba a um eventual colega homossexual. Você foi a campo e constatou outra coisa. Isso. Explique isso para nós. Então, Palhares, a pesquisa da Unesco detectou que 45% dos jovens estudantes capixabas, eles manifestavam o que chamam de homofobia, né? Isso nos intrigou e nos levou a campo para saber, de fato, como que o estudante da cidade de Vitória percebe essa questão do homossexualismo, ou como se prefere dizer, da homoafetividade. A nossa pesquisa, ela não é um trabalho comparativo com a pesquisa da Unesco, não é isso. A gente quer saber exatamente como que os jovens e educadores recepcionam essa questão da afetividade, no caso da sexualidade homoafetiva. E o que nós fizemos? Nós fomos às escolas das 8 regiões administrativas de Vitória, portanto, da escola da rede municipal, e entrevistamos, aplicamos um questionário a 100 alunos da antiga 8ª série, o 9º ano. E também ouvimos cerca de 30 professores, né? E qual é o dado surpreendente que nós temos aí nessa pesquisa? Que a grande maioria, mais de 75% dos educandos, dos alunos, eles não tinham nenhuma resistência a ter como colega homoafetivo ou de trabalhar com eles. E do lado dos professores, 100% dos educadores disseram não ter nenhum problema quanto a ter um colega homoafetivo ou de fazer trabalho com eles. Então, há um dado bastante significativamente diferente daquele que você falou no início, que foi o dado da Unesco, que dizia que 45% dos jovens estudantes capixabas eram homoafetivos. Como interpretar esse descompasso? Veja, como eu disse anteriormente, o trabalho da Unesco é um trabalho quantitativo, né? E que houve um universo bem maior do que eu ouvi. E a minha pesquisa, ela vem quase que 7, 8 anos depois da Unesco. E neste intervalo de tempo, há uma discussão, há programas educativos, o próprio movimento LGBT coloca na rua a discussão, questiona a escola, questiona a educação, questiona a sociedade. E também os governos, né, os federais, estaduais, municipais, eles elaboram programas e projetos para trabalharem dentro da escola essa receptividade à homoafetividade. Então, evidentemente, eu penso assim, embora não tenha trabalhado exatamente essa questão que você levanta, por que esse descompasso? Mas como os professores, a sociedade, o movimento reivindicam espaço, debate sobre esse assunto, pode ser que a minha pesquisa tenha refletido alguma dessas ações, algum desses projetos. Como, por exemplo, aqui na cidade de Vitória, a Secretaria de Justiça e Cidadania trabalhou a questão da homoafetividade com professores e formadores de opinião dentro da sociedade. Quem sabe isso aí não é um fator para ver essa diferenciação. Mas o próprio hiato temporal também parece explicar isso. Você falou de 8 anos. Isso, 7, 8 anos. Houve muita ação de sensibilização e conscientização, né? Isso. E o movimento também ganhou as ruas, foi mais reivindicativo, demarcou mais a presença. Temos agora como corolário disso tudo esse reconhecimento da união estável pela STF, né? Pelo STF, né? Tá mudando algo na nossa cultura a respeito disso, né, Elias? Eu vejo assim que quando a gente ouvia essa questão da homoafetividade há um tempo atrás, qual era o sentimento? De muita
resistência, não é? E até de preconceito mesmo, assim, de negação dessa situação ou dessa condição. Com o debate colocado na sociedade por esses novos sujeitos, os LGBTs, colocando para o próprio direito e para a sociedade o seu espaço e o seu direito a ter direito, então isso tem gerado, a meu ver, né, eu não tenho uma mensuração sobre isso, a meu ver tem gerado assim uma tolerância e uma certa respeitabilidade, embora conviva isso, na sociedade ela é contraditória, conviva com os preconceitos e as resistências também. Ela é matizada, né? A sociedade é um painel, né? Agora, há mais do que uma distinção semântica entre homossexualidade e homoafetividade? Eu não vejo assim uma diferença muito grande, mas eu estou usando, na minha pesquisa, eu utilizei o termo homoafetividade porque ele resgata a subjetividade, ele resgata uma condição de ser. As palavras, em geral, terminadas com esse sufixo ismo, remetem a enfermidades, doenças, patologias, assim por diante. Então, o movimento prefere que se fale em homoafetividade e não em homossexualismo. Essa é a explicação maior que eu vejo pelos assim, os militantes desse movimento. Em 9 minutos, hoje nós estamos conversando com o mestre em educação, o professor Elísmo Grabi. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o mestre em educação, o professor Elísmo Grabi. Elias, a partir dessa constatação, ou seja, do que você colheu em pesquisa de campo, da relação do aluno da 8ª série, né? Isso. Da 8ª série, na sua relação com os colegas homoafetivos, como que a escola está lidando com isso? A escola enquanto instância de formação de cidadania. Como é que ela está lidando com isso? Ela está absorvendo isso? Nós tivemos aquele episódio cujo desfecho não foi exatamente bem sucedido do kit gay, né? Houve quem, a pretexto houve quem entendesse que a tentativa de explicar a condição homoafetiva, na verdade, estava se tornando uma apologia da homoafetividade. Como é que você vê isso? Eu destaco o seguinte, eu penso o seguinte, ao invés de a gente satanizar ou fazer uma apologia à condição homoafetiva, a escola ela é desafiada a cumprir sua missão. Qual é a sua missão? Dentre elas, a escola é um local, um espaço privilegiado de formação para a cidadania, para o respeito, para a liberdade, assim por diante. Então, veja, esse é um desafio para a escola. Como pensar de forma diferente das hostilidades em que você vê na sociedade? Agora, a escola também é essa caixa de ressonância em que ela, de certa forma, reproduz também essas assimetrias sociais. Então, o que eu percebo é que há, sim, uma preocupação dos gestores, né, na elaboração de programas, de projetos, para que se possa debater essa questão, né? O movimento LGBT, por exemplo, pede que se insira nos livros didáticos a questão canônica. Já que você apresenta um modelo do casal heterossexual, apresente também o casal homoafetivo, né? Pode-se fazer isso? Deve-se fazer isso? De que forma se faz? Essa é uma discussão que pega a todos os professores, educadores, educandos, né? Então, eu vejo assim, que a escola está cada vez mais colocando no seu espaço essa discussão que os próprios estudantes colocam, porque você vê bem, eu visitei algumas escolas em que há estudantes nessa condição homoafetiva e que eles querem ser chamados não pelo seu nome de batismo ou de registro, mas pelo seu nome social, né? Então, eu vejo assim que esse é o desafio que a escola tem para pensar de forma diferente a questão da diversidade sexual. Esse vai ser o desafio, então? O maior desafio, eu acho. Como discutir isso? Como colocar? Porque não é só ensinar. Há pouco tempo, eu estou na educação há 30 anos. Quando nós tratávamos de sexualidade, nós chamávamos o médico, porque ele entendia de quê? De fisiologia, né? Fisiologia. Hoje não. A sexualidade não é só uma questão fisiológica, é uma questão de construção de subjetividades. Como que a pessoa se organiza afetivamente?
Mas culturalmente, qual é o viés cultural, o pano de fundo desse novo processo? Como você vê isso, por exemplo, na relação de uma geração anterior, de pessoas que são os pais hoje desses jovens? Isso. A nova geração é uma geração antenada, plugada, ela vive no mundo da web, do tempo real, ligados à tecnologia, assim por diante. A nossa geração, quando queria pesquisar, ler alguma coisa, ia aonde? Ia a um espaço físico chamado biblioteca. Essa nova geração, não, tem contato com a notícia em tempo real, não é? Então, quem vai promover a mudança realmente é essa nova forma de gestar o conhecimento, essa nova forma de discutir os padrões sociais, essa nova forma de ser. E a escola, ela vai ter que dar uma resposta a isso, né? Assim como o direito, as instituições, as igrejas, elas começam a pensar, mas essa é uma forma também de ser, como é que nós vamos responder a isso? Então, eu vejo que da parte dos educandos, né, existe também esse ranço cultural da reação a essa diversidade, ao preconceito, né? Mas há também a possibilidade do novo. Como eu disse anteriormente, a nossa discussão não é tanto saber se vamos defender ou não, ser ou não militantes. O que importa é discutir o outro, a alteridade, é respeitar o outro como um novo sujeito de direitos. Afinal, os outros, nessa condição, têm ou não têm direito à sua expressão da sua afetividade? E a escola não pode se furtar a essa reflexão. Mas no caso dos educadores, eles estão, digamos assim, abertos e conscientes da necessidade de assimilar essa diversidade afetiva? Olha só, a pesquisa que eu fiz com os educadores, uma amostragem muito pequena, 100% deles disseram que não teriam nenhum problema em trabalhar a questão homoafetiva, em ter como colegas de profissão, de trabalho, professores homoafetivos e não teriam problema também em trabalhar com eles. Então eu vejo assim, que há um processo de mudança. Os professores estão também se abrindo a essa discussão. Não quer dizer, Eustáquio, que você fale assim, não, eu não tenho preconceito. Não seja por esse fato o preconceito pare de existir, não. Mas pelo menos os professores, educadores estão tendo assim a coragem de verbalizar, de exteriorizar a sua receptividade a essa condição, não da homofobia. Pode ser também uma resistência, isso é um modismo, é uma pressão que existe, mas pelo menos o dado que nós estamos encontrando é que na sua grande maioria, no caso aqui o nosso universo, a totalidade, disseram que não, nós não temos preconceito quanto a isso, não temos resistência. Não tem resistência, não quer dizer que não tenha preconceito, né? Muito Verdade. bem? Então eu vejo assim. Agora, de outro lado também, os professores são chamados a uma atualização, a estudar essa questão. Então, eu vejo assim que programas de formação continuada de professores está colocando em pauta a diversidade étnica, a diversidade religiosa, a diversidade cultural e a diversidade sexual também. Agradeço muito, Elias, a sua contribuição vindo aqui falar conosco sobre isso. Esse é um assunto extremamente candente para a sociedade, é um valor novo, inclusive, a ser incorporado. Haverá um momento, inclusive, que enquanto minoria, e é definido quantitativamente, né? Certamente o movimento LGBT vai evoluir para, digamos, a reivindicação de cotas, né? Com certeza. Com certeza. Eu que agradeço aqui essa oportunidade, né? A gente até publicou um pequeno artigo no jornal A Tribuna com esse objetivo de popularizar, de devolver à sociedade a um fruto do nosso trabalho, nossa pesquisa. Agradeço a você também essa oportunidade, esse espaço aqui para a gente colocar um pouco mais do nosso trabalho docente, da discussão científica, né? Dessa condição da diversidade e principalmente do respeito às pessoas. Em 9 minutos a gente contou com a presença do mestre em educação Elias Mugrabi. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acerto os caminhos, aprender